Você já conheceu aquela pessoa que parece ter um sexto sentido, que prevê problemas antes deles acontecerem, que enxerga oportunidades onde todos veem obstáculos? Enquanto a maioria está presa no óbvio, essas pessoas navegam por uma realidade completamente diferente. E se eu te disser que isso não é dom, não é sorte e não é QI alto? Existe uma característica específica que separa quem vê além do comum, e nos próximos minutos você vai descobrir exatamente qual é. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender pode mudar completamente a forma como você percebe o mundo ao seu redor. Vamos começar com uma história real. Steve Jobs, em 2007, apresentou o primeiro iPhone. Naquela época, os executivos da Nokia e da BlackBerry riram dele. Um telefone sem teclado físico? Quem vai querer isso? 6 anos depois, a Nokia foi vendida por uma fração do seu valor e a BlackBerry praticamente desapareceu. Enquanto isso, Jobs havia criado um mercado de trilhões de dólares. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. O que exatamente Steve Jobs viu que os outros não conseguiram ver? A resposta não está no que você imagina. Não foi visão de futuro, não foi criatividade, não foi inteligência privilegiada. A característica que separa essas pessoas é algo muito mais profundo e acessível do que você pensa. É algo que está disponível para você agora mesmo, mas que 95% das pessoas ignoram completamente. Essa característica tem um nome: atenção ao invisível. Mas não me entenda mal, não estou falando de misticismo ou energia cósmica. Estou falando da capacidade neurológica de processar sinais que o cérebro da maioria das pessoas automaticamente descarta como ruído irrelevante. Enquanto você está focado no jogo, essas pessoas enxergam as regras por trás do jogo. Enquanto você resolve o problema na superfície, elas identificam o padrão que cria aquele tipo de problema. Pense comigo. Quando você olha para uma árvore, o que você vê? Provavelmente galhos, folhas, talvez pássaros. Mas um biólogo vê um ecossistema completo, vê a idade pela casca, identifica doenças pelas manchas, prevê se ela vai sobreviver ao próximo inverno. Não é que o biólogo tenha olhos melhores que os seus. É que ele treinou seu cérebro para processar camadas de informação que você nem sabia que existiam. E aqui está o ponto crucial. Esse tipo de visão não nasce pronta. Ela é construída através de um processo específico que vou te revelar agora. Essas pessoas desenvolveram 3 habilidades cognitivas fundamentais que operam simultaneamente. A primeira habilidade é o que eu chamo de zoom cognitivo. É a capacidade de alternar rapidamente entre a visão macro e a visão micro. Enquanto a maioria das pessoas fica travada em um único nível de análise, quem enxerga além consegue dar zoom out para ver o contexto completo e zoom in para captar detalhes microscópicos e fazer isso em questão de segundos. É como ter uma lente de microscópio e um telescópio funcionando ao mesmo tempo no cérebro. Quando Ray Dalio construiu a Bridgewater, o maior fundo de hedge do mundo, ele não estava apenas analisando ações individuais. Ele criou o que chamou de máquina econômica, um modelo mental que permitia ver como inflação, dívida, produtividade e política monetária se conectavam em padrões previsíveis. Enquanto outros investidores olhavam para números isolados, Dalio enxergava o sistema completo. Ele operava em múltiplas camadas de realidade simultaneamente. A segunda habilidade é o que chamo de pensamento em segunda ordem. A maioria das pessoas pensa apenas nas consequências imediatas de uma ação. Se eu fizer X, vai acontecer Y. Simples assim. Mas quem enxerga além pensa: se eu fizer X, vai acontecer Y, o que vai causar Z, que vai gerar uma reação W, que vai criar uma oportunidade para Q. É jogar xadrez enquanto os outros jogam damas. Deixa eu te dar um exemplo concreto.
Em 2008, quando o mercado imobiliário americano entrou em colapso, a maioria das pessoas viu apenas casas perdendo valor, economia em crise. Mas alguns investidores, como Warren Buffett, viram a cadeia completa. Crise imobiliária significa bancos em pânico. Bancos em pânico significa liquidação de ativos valiosos a preços ridículos, o que significa a oportunidade de compra da década. Enquanto todos fugiam com medo, esses investidores compraram empresas sólidas por centavos. A diferença? Eles conseguiam ver 3, 4, 5 movimentos à frente. E antes que a gente vá para a terceira habilidade, eu preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está percebendo que existe todo um universo de percepção que você pode acessar, deixa seu like aqui no vídeo. E se inscreve no canal, ativando o sininho, porque eu posto conteúdos toda semana que vão expandir ainda mais a sua forma de ver a realidade. Sério, isso faz toda a diferença para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo profundo para você. Beleza? Então vamos para a terceira habilidade. A terceira habilidade é a mais rara e poderosa de todas: reconhecimento de padrões invisíveis. Isso é diferente de apenas reconhecer padrões óbvios. Todo mundo consegue ver que o sol nasce todo dia ou que segunda-feira a academia está cheia. Estou falando de padrões tão sutis que parecem coincidências para olhos não treinados. É como ver a Matrix antes dos outros perceberem que estão dentro dela. Pensa nos grandes detetives, sejam eles reais ou ficcionais. Sherlock Holmes é o exemplo perfeito. Ele olha para uma pessoa e imediatamente sabe se ela viajou recentemente, se está mentindo, qual sua profissão. Não é mágica. É que ele identificou micropadrões que conectam comportamento, aparência física e contexto social. Ele vê as 50 pistas que você olhou, mas não registrou conscientemente. Isso acontece no mundo real o tempo todo. Médicos experientes às vezes diagnosticam doenças raras só de olhar para o paciente entrando no consultório, antes mesmo de qualquer exame. Traders profissionais sentem quando o mercado vai virar antes dos indicadores mostrarem. Empreendedores de sucesso identificam tendências culturais anos antes delas virarem mainstream. Como? Eles treinaram seus cérebros para detectar padrões em dados que outros classificam como aleatórios. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Essas três habilidades, zoom cognitivo, pensamento de segunda ordem e reconhecimento de padrões invisíveis, não funcionam sozinhas. Elas precisam de um combustível específico para operar. E esse combustível é a curiosidade obsessiva. A diferença fundamental entre quem vê e quem não vê está na qualidade das perguntas que você faz. A maioria das pessoas aceita a primeira explicação que recebe. Por que isso funciona assim? Porque sempre foi assim. E pronto, fim da conversa. Mas as pessoas que enxergam além não conseguem parar por aí. Elas têm uma coceira mental que não passa até entenderem a raiz real das coisas. Elon Musk é obcecado por First Principles Thinking, pensar pelos primeiros princípios. Quando ele queria construir foguetes, todo mundo disse que era impossível porque os foguetes custavam 65 milhões de dólares. Ele fez a pergunta que ninguém estava fazendo: quanto custa realmente a matéria-prima de um foguete? Descobriu que era cerca de 2% do preço. O resto era ineficiência e lucro. Então ele disse: vou construir meus próprios foguetes. E nasceu a SpaceX. Ele viu o que estava invisível para a NASA inteira. O preço não era uma lei da física, era uma convenção humana. Agora você pode estar pensando, mas eu não sou um gênio bilionário, isso não se aplica a mim. Errado. Completamente errado. Essa forma de ver está disponível para você agora, no seu dia a dia, nas suas decisões cotidianas.
Você só precisa ativar esse modo de percepção. Vou te dar 3 exercícios práticos que você pode começar hoje mesmo. Primeiro, escolha algo na sua vida que você faz no automático e pergunte por quê, 5 vezes seguidas. Por exemplo, por que eu acordo nesse horário? Por que preciso chegar no trabalho às 8 horas? Por que preciso chegar às 8 horas? Por que é o horário de entrada? Por que esse é o horário de entrada? Continue até chegar na raiz real. Você vai se surpreender com quantas coisas que você acha que são necessárias são, na verdade, apenas convenções que podem ser questionadas. Segundo exercício: quando você tomar qualquer decisão esta semana, force-se a pensar nas consequências de segunda e terceira ordem. Não pense apenas: se eu aceitar esse emprego, vou ganhar mais dinheiro. Pense: se eu aceitar esse emprego, vou trabalhar mais horas, o que significa menos tempo para desenvolver minhas habilidades paralelas, o que significa que daqui 2 anos vou estar na mesma posição, com salário um pouco maior, mas sem crescimento real. Você começa a ver caminhos alternativos que eram invisíveis antes. Terceiro exercício: observe padrões. Escolha um aspecto da sua vida, pode ser suas conversas, suas emoções, seus gastos, e registre por uma semana. Depois, procure padrões. Toda vez que eu brigo com meu parceiro é depois de um dia estressante no trabalho. Toda vez que eu gasto demais é quando estou ansioso. Esses padrões estavam sempre lá, mas você nunca parou para enxergá-los conscientemente. Uma vez que você vê o padrão, você pode mudá-lo. A verdade é que o mundo está cheio de informações que a maioria das pessoas nunca vai processar. Não porque elas não são inteligentes, mas porque seus cérebros estão no modo padrão, aceitando a realidade como ela é apresentada. As pessoas que conseguem ver o que os outros não veem simplesmente desativaram esse modo padrão. Elas vivem num estado de questionamento constante, de análise multinível, de busca por conexões escondidas. E aqui está a parte que pode parecer assustadora, mas é libertadora. Uma vez que você desenvolve esse tipo de visão, você não consegue mais desligar. Você começa a ver padrões em todo lugar. Você antecipa problemas. Você identifica oportunidades. Você entende pessoas em níveis que elas mesmas não se entendem. Não é que sua vida fica mais fácil necessariamente, mas ela fica infinitamente mais interessante, e você ganha um nível de controle sobre sua realidade que a maioria nem sabe que é possível. Então, voltando à pergunta original, qual é a característica das pessoas que conseguem ver o que os outros não veem? É a recusa consciente em aceitar a superfície das coisas. É o compromisso diário de treinar seu cérebro para operar em múltiplas camadas de realidade. É a coragem de fazer perguntas inconvenientes e ir atrás de respostas verdadeiras, não confortáveis. Você tem essa capacidade agora mesmo. Não precisa de diploma especial, não precisa de QI de gênio, não precisa nascer de novo. Você só precisa decidir que a partir de hoje você não vai mais aceitar as respostas prontas. Você vai cavar mais fundo. Você vai conectar os pontos que ninguém está conectando. Você vai ver o invisível. E quando você começar a fazer isso, algo mágico acontece. Você percebe que sempre houve 2 mundos acontecendo simultaneamente. Um mundo superficial que a maioria vê e um mundo profundo de conexões, padrões e possibilidades que estava ali o tempo todo, esperando por alguém curioso o suficiente para enxergá-lo. A pergunta é: você está pronto para ver?